Bom dia a todos. Venho hoje falar-vos do 1º de dezembro que o PNR vai comemorar este ano no Porto. Como se sabe, o 1º de dezembro é o dia da restauração da independência nacional, uma vez que Portugal existe desde 1143, oficialmente, é a data da nossa independência, porém, no tempo dos Filipes I, II e III, perdemos a independência para Castela. Independência essa que foi recuperada em 1640, no dia 1 de dezembro, que é o dia da restauração. Por isso aquilo que se comemora, na verdade, é a restauração. E cada vez mais Portugal precisa de uma nova restauração, a começar pela restauração das mentalidades, restauração dos valores. E, intencionalmente, o local onde iremos celebrar é na Praça do Império, junto ao monumento dedicado ao esforço colonizador. E por uma razão muito simples, porque cada vez mais a esquerda está a tentar contra a nossa história, quer desvirtuar a história, quer apagá-la, quer formatá-la, de modo a encaixá-la dentro do seu gueto ideológico. Ora, um povo sem história é um povo sem memória. E um povo sem memória não tem referências, não tem identidade. E fica permeável, fica frágil, fica manipulável no presente e condicionado no seu futuro. Não é ingênuo este plano esquerdista internacional de dar cabo da memória coletiva dos povos. Isto é intencional. Ora, os nacionalistas não podem permitir que isso aconteça. Nós não podemos permitir este atentado permanente, esta ofensa, este desrespeito à nossa história, que é uma história gloriosa, com páginas menos boas também, como qualquer história de qualquer país, de qualquer pessoa, de qualquer instituição, mas isso não importa. A nossa história é uma história extraordinária, é uma história gloriosa. E, por exemplo, eles mentem, não só querem apagar a história, como mentem em relação à própria história. E fazem-no de modo sórdido, muitas vezes através de autênticos agentes infiltrados das chamadas minorias étnicas, porque são intocáveis. Não se pode dizer nada que contrarie esses elementos das minorias étnicas, porque se alguma coisa for dita, é logo conotado com aquelas palavras mordaça que eles usam, de racista, xenófobo e por aí fora. E as pessoas têm medo, mas nós não temos medo. No PNR nunca houve medo. Nós não temos papas na língua e dizemos as coisas como elas são. Vejamos este exemplo. Querem hoje em dia que nós nos sintamos culpados pelo passado histórico. Coisa mais absurda. Culpados? Mas culpados do quê? De ter levado civilização a quem não a tinha? Vêm esses membros de minorias étnicas que povoam o Bloco de Esquerda e o Partido Livre e o PS e outras coisas que tais, vêm dizer que temos de pagar pela escravatura. Mas eles são malucos. Mas qual a escravatura? Por acaso os brancos chegavam à África e aventuravam-se mato adentro a caçar pretos para fazer deles escravos? Mas são loucos. Mentem. Uns mentem, outros são completamente ignorantes e papagaiam as estupidezes que dizem e acham que temos de pagar pelo passado. Ora bem, os brancos compravam os escravos que eram escravizados pelos próprios pretos. Eles escravizavam-se uns aos outros por questões racistas, altamente racistas, tribalistas. É preciso ver que ainda hoje se assiste a um racismo profundo em África, tribalista, e fruto desse racismo temos assistido a genocídios pavorosos no Ruanda, na Serra Leoa, no Quênia e por aí fora. Isso sempre existiu e não foi feito pelo homem branco. Eram eles que se escravizavam e os brancos compravam nos portos, nos mercados portuários, compravam escravos. Porque era a mentalidade da altura e não podemos estar a fazer julgamentos anacrónicos, não podemos estar a julgar a história
à luz da mentalidade de hoje em dia. Porque, efetivamente, a civilização humana tem evoluído, tem-se aperfeiçoado. Bem, tem evoluído e aperfeiçoado até aos dias de hoje, que está a conhecer um retrocesso civilizacional e estamos a regressar à barbárie, com os abortos, com as eutanásias, com a ideologia de género, tudo isso é um regresso à barbárie. Bom, mas a sociedade não pode encarar a história à luz do que é a mentalidade presente. Isso além de ser um erro, é um disparate e é uma falácia, é uma mentira, é um engodo. Portanto, não acreditem quando dizem que nós escravizámos. Nós nunca escravizámos. Nós tínhamos escravos, porque era a mentalidade da altura, mas esses escravos eram comprados no mercado que eles próprios alimentavam. Portanto, nós não temos rigorosamente nada a pedir desculpa, rigorosamente nada a pagar pelo passado, até porque nós não estamos no passado, portanto, desde logo, isso seria uma estupidez colossal. O homem de hoje não tem de pagar pelos erros do passado, era só o que mais faltava, mas nem sequer podemos falar em vergonha histórica e erro do passado. Pelo contrário, nós temos de ter todo o orgulho na nossa história. Tudo aquilo que levámos ao mundo. Portugal deu mundos ao mundo. Portugal civilizou. Portugal colonizou com a chegada de civilização, de progresso. Nós temos orgulho. Orgulho em ser portugueses. Orgulho na nossa história. Orgulho nos nossos antepassados. E temos de repudiar toda e qualquer tentativa de ofensa, de agressão à nossa memória coletiva. Exigimos gratidão. No mínimo, exigimos gratidão. E essa gente que vem para cá dizer mal de nós só tem uma saída. Volte para a sua terra. Volte para a maravilha que é a sua terra hoje em dia. Bem, então, no dia 1, nós vamos ao Porto. Vamos afirmar o nosso orgulho nacional, o orgulho nos nossos valores, o orgulho nos nossos antepassados, o orgulho na nossa luta presente, que cada vez é mais fundamental. E vamos, mais uma vez, afirmar que é absolutamente urgente restaurar, estamos a falar em restauração, restaurar os valores nacionais, restaurar o orgulho nacional para combater todo este caos que vivemos hoje em dia de domínio esquerdista, marxista e ultraliberal. No dia 1, venha com o PNR ao Porto, à Praça do Império, junto do monumento de homenagem ao esforço colonizador português, venha connosco celebrar o orgulho nacional. Até dia 1 de dezembro. Bom fim de semana.